Gente, bom dia, paz do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, vamos ao conselho que Deus quer falar com a gente. Glória a Deus. Ontem eu preguei muito sobre a importância da gente permanecer com Jesus. A gente precisa prestar atenção, gente, no que Deus está falando pela palavra. E às vezes a gente tem um negócio na nossa vida, a pessoa antes que ela não consegue vencer aquilo ali. Por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Gente, aquela mulher passou 12 anos sofrendo daquele problema. E 12 anos, vou te falar um negócio. Não é fácil não, ela deve ter sofrido. Vai ver, eu imagino que ela chegou uma hora que ela achava que nem tinha mais jeito para poder. Porque a pessoa vai indo, uma hora ela vai perdendo o quê? Vai perdendo a esperança. Se tivesse que mudar, isso já tinha mudado na minha vida. Entendeu? Vai ver que ela já era até para ter perdido a esperança. Ela já devia estar desanimada. Já devia ter tentado de tudo. Chá, não sei o quê, chá de cavalo, chá. Acho que tudo que mandava ela fazer, ela fazia. E nada. Entendeu? Nada. O caso daquela mulher só teve jeito que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Depois de 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Aí eu estava explicando ontem, às vezes a pessoa vem na igreja, ela até escuta a palavra, mas ela não ouve. Escutar é diferente de ouvir, gente. Tem que prestar atenção nisso. Escutar é quando uma pessoa chega perto de você, ô fulano, vai ali na padaria, compra lá meia dúzia de ovos, duas promoções de pão e de leite. Eu acho que isso já aconteceu com você. A pessoa está olhando para a sua cara. O seu rosto, né? A gente que tem cara em cavalo. Está olhando para o seu rosto. Você está entendendo direitinho? Estou. Você está olhando dentro do teu olho? Estou. Ela sai dali, chega no meio do carro, está aqui mesmo, ela mandou comprar. Você está olhando para você. E na sua mente dela estava em outro lugar, ela não prestou atenção no que você falou. Já aconteceu você estar conversando com alguém, a pessoa está te contando uma história, um caso, e você estava distraído? Você, desculpa, fulano, fala aí de novo aí. Você estava olhando para a pessoa, você não prestou atenção nada que ela falou. Sabe, querido? Isso é escutar. Você escuta. Ouvir é diferente. Ouvir é quando você ouve o que a pessoa está falando com tanta atenção, você prestou atenção como os detalhes que ela falou. Você vai lá na padaria, compra meia dúzia de ovos, compra duas promoções de pão, compra 1 litro de leite também. Até o pouco do leite você guarda. Entendeu? Sabe por quê? Você ouviu, você deu atenção no que eu falava. Assim é a palavra de Deus. A gente precisa ouvir de uma tal maneira que a gente entenda. Não adianta a gente ouvir e não entender. A própria palavra diz isso. Ouvindo alguém a palavra por ele e não é entendendo, vem maligno e arrebata o semeado no seu coração. Já tira a palavra de você, porque você não entendeu nada. Você entendeu? Você escutou, você não ouviu. Então a palavra ela não entra, ela não penetra lá onde ela tem que entrar em você para operar um milagre. Aí a pessoa foi esperando. Então aquela mulher, ela já estava 12 anos sofrendo. Nada dava jeito na situação dela. Ela só pôde ser curada, liberta, quando ela ouviu falar de Jesus. Você entendeu? E ontem eu estava fazendo uma pregação sobre isso. Que nós, às vezes, passamos uma situação difícil, porque às vezes no meio da situação, do problema, né? A pessoa fica tão embaraçada, tão embaralhada, prestando tanta atenção no problema,
prestar atenção e fazer o que Deus está falando. Como, por exemplo, Naamã ele era um homem que precisava de um milagre, mas ele teve que seguir as coordenadas que Deus está falando, não é do nosso jeito. Ah, mas eu acho que é assim que Deus entende. Não, tem que tirar esse acho. Deus tem que ser, Deus é uma coisa taxativa. Faz isso, você fez, o negócio acontece. Você para de fazer isso, você parou, o negócio acontece. Deus ele está te dando as coordenadas certas. Se a gente fizer errado, Deus não pode operar, e a culpa não é dele. Ele já te explicou o que é para você fazer. Entendeu? Deus não é que você vai na igreja, eu fui na igreja ouvir, o negócio pronto, acabou aqui agora. Não, depende do que você entendeu. Nem sempre você vai vir na igreja e o seu milagre vai acontecer dentro da igreja. Você vai vir na igreja e Deus vai te falar o que é para você fazer. E quando o milagre acontece com você, obedece. Vamos ver alguns exemplos, gente? Abre o seu coração para você entender o que Deus está falando. São exemplos de pessoas que foram abençoadas, receberam milagre quando elas obedeceram. Não é só você ir para a igreja, você tem que guardar isso. É você fazer o que Deus está mandando. É isso que faz o milagre acontecer. O milagre acontece no ato da obediência. E às vezes Deus está falando, às vezes na Bíblia, Deus mandou o fulano lá fazer uma coisa, mas na minha vida, na sua vida, às vezes Deus está mandando você perdoar alguém, a pessoa não perdoa. Às vezes a pessoa, Deus está mandando você pedir perdão a alguém, a pessoa não pede. Às vezes Deus está mandando você abrir mão de alguma coisa, você se atrapalha com Deus, a pessoa não abre mão. Você entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Ontem eu estava pregando, eu preguei sobre o perigo da pessoa. Gente, eu estava fazendo aí os estudos tempo atrás, na autoescola, e lá estava ensinando sobre infração, sobre multas. Multas leve, multas média, multas grave e multas gravíssimas. E o que acontece? Ele estava explicando lá que a multa é gravíssima. Qual é a multa gravíssima? É a multa que envolve perigo de vida, risco de vida. As gravíssimas são essas. Como, por exemplo, dirigir embriagado. Dirigir embriagado, dirigir descalço. E outras coisas lá que dirigir em alta velocidade são tudo muito gravíssimo. Envolve risco de vida. Bota a vida das pessoas. É omissão do socorro. Você sofre um acidente, você deixa as pessoas morrendo lá e vai embora, não chama socorro. Entendeu? Isso é uma multa gravíssima. Pastor, o que tem a ver com o trânsito com a palavra de Deus? Tem a ver. Tem coisa na Bíblia que não existe pecadinho, pecadão. Não existe, tudo é pecado. Mas tem coisas que o pessoal faz que é gravíssimo. Espiritualmente falando, é gravíssimo. Envolve a morte espiritual, envolve a destruição da família, a destruição da pessoa. Pastor, o que é gravíssimo? Quando você se afasta de Deus, a pior coisa que tem é se afastar de Deus. Eu estava explicando que é mais grave uma pessoa que já se aproximou de Jesus, conhece Jesus, né? Assim, conhecer Jesus é a palavra. Conhecer Jesus é a palavra. É mais perigoso uma pessoa entrar e sair da igreja, do que a pessoa que nunca foi na igreja. Que é isso, pastor? Porque a pessoa que nunca foi na igreja, Deus não leva em conta a época da ignorância. Você está entendendo? Deus não leva em conta a época da ignorância. A pessoa que nunca foi na igreja, daqui a pouco Deus, a pessoa se converte, vem para a igreja, vamos botar assim, se tem uns 5 espíritos mal naquela pessoa lá. Daqui a pouco ela entra numa igreja, começa a ouvir a palavra, aqueles espíritos saem, ela fica numa boa.
que ela é liberta, que ela sai, aqueles espíritos voltam pior. Isso está escrito no Mateus, gente. Ontem eu preguei muito sobre isso. Aí aqueles espíritos maus que estavam saindo da vida da pessoa, ele volta tudo de novo. Então, quando a gente se aproxima de Deus, gente, não tem nada mais importante do que Jesus na nossa vida. A gente tem que ser perseverante. Por isso o Josué, Deus falou para Josué, né? Josué, esforça-te e acompanha. Quer dizer, mas eu não estou indo para a igreja porque é muito sol, é muita chuva. Sempre acontece alguma coisa, sempre vai acontecer alguma coisa, você tem que lutar. Porque cada vez que a pessoa entra, sai, o perigo dele quando sai e volta. Sai e volta. Ele vai voltando cada vez pior, até que uma hora não dá mais. O Sansão aconteceu isso com ele. Sansão estava com Deus, estava com Deus. Uma hora o diabo pegou de uma tal maneira que não teve mais jeito para ele. Primeira coisa que o inimigo fez, arrancar os olhos de Sansão. Pastora, por que isso? Porque a primeira coisa que acontece numa pessoa, quando cai na mão do diabo, é que ele cega logo a pessoa. Você não enxergar mais a verdade. Você ficou no escuro e não sabe na ponta de ir. Aí ele começa a enganar você, porque ele é um enganador. Então a gente nunca devemos se afastar de Deus. Isso é um perigo terrível. Faça sol, faça chuva, não, eu vou ficar aqui, de força a Deus. E eu estava explicando isso ontem. E Jesus, gente, eu estava falando aqui ontem, tem muitas pessoas esperando o milagre de Deus e Jesus está esperando a pessoa tomar um compromisso com Ele. E Jesus não é uma religião. Ele não é quando eu vou de qualquer maneira, não. A pessoa, quando ela tem um compromisso com Jesus, ela precisa ter uma igreja certa. E tem gente que fica de igreja em igreja. Não vê que a pessoa fica de bar em bar? Então, uma música que fala, né, de bar em bar, de mesa em mesa, a pessoa fica de igreja em igreja. Aqui ela aprende uma coisa, ali ela aprende outra, lá aprende outra. Sabe o que acontece? No final, mistura tudo, faz aquele que chega e acaba desviado. Porque ela já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, daqui a pouco ela acaba se desviando. Tinha uma mulher que ela ficou de igreja em igreja. Nenhuma igreja estava bom para ela. Sabe o que ela fez? Saiu de toda a igreja, abriu uma igreja para ela. E só ela estava certa. Fazia o quê? Acho que ela pensou, só eu que deu certo, eu abri minha própria igreja. Deu certo? Não. Não deu certo, ela já estava mal de ficar para lá e para cá nas igrejas. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, gente. O que Deus está falando direitinho e fazer o que Ele está falando. Então, a pessoa tem que ter uma igreja certa, a pessoa tem que ter um pastor, uma pastora. Você já viu aqueles grupões de ovelha? Já viu as ovelhas sem pastor, o que acontece? Mas o bicho não sabe para onde ir, o outro já põe uma meia dúzia, não tem pastor, o bicho está tudo disperso. Você tem que ter um pastor, precisa ter um lugar onde congrega, participar dos estudos direitinho, formação da ceia, você tem que andar certinho com Deus. Para Deus poder te livrar no dia mau. Entendeu? Você está em comunhão com Ele. O Ezequias, ele adoeceu de uma doença mortal. Ele ia morrer, Ezequias. E quando ele soube da notícia, veio o próprio profeta veio falar com ele, o próprio Deus mandou avisar ele que ele ia morrer. O que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e orou. E o que ele falou com Deus? Senhor, peço-te que lembres que eu andei no teu caminho e eu fiz o que era reto, Senhor. Ele lembrou a Deus, Senhor lembra que eu estava fazendo tudo direitinho? O Senhor lembra que eu andei no seu caminho, estava fazendo tudo direitinho, estava fazendo o que era reto dos seus olhos? E Deus lembrou, ouviu a oração dele e pôde livrar ele do dia mau. Diz Ezequias, que eu vou acrescentar mais 15
esse ano lá na vida dele, ele não vai morrer. Mas por que Deus pôde livrar ele? Porque ele andava direitinho, ele lembrou a Deus. Lembra que eu andei direitinho nos seus caminhos? Fiz que era reto aos seus olhos? Mas se ele tivesse feito tudo errado, nem queria falar isso para Deus, no dia mal. Então a gente tem que andar direitinho com Deus. No dia que a gente precisar de socorro, a gente não tem um empecilho, um impedimento. Deus te ouvir e te livrar daquilo ali. Você não sabe o que pode acontecer de repente. Você está entendendo? A gente tem que vigiar, não podemos dar esse tipo de brecha. Glória a Deus. E às vezes, mas sair o dia mal só acontece só para aquelas pessoas que não é de Deus. Não. O Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro de uma fornalha. Não é porque eles não eram de Deus, é porque eles eram fiéis a Deus. Mas como eles eram fiel a Deus, Deus tirou ele da fornalha. Daniel era um homem temente a Deus. Jogar Daniel na cova dos leões. Daniel não estava em pecado. Jogado lá porque o diabo estava tentando afastar de Deus. Mas Deus livrou ele da cova. Mas por quê? Porque ele era fiel a Deus. E se ele não fosse? Se o Sadraque, Mesaque e Abednego não fosse, ia morrer colado. Deus não ia poder livrar eles. Então a gente tem que andar certinho com Deus, porque uma hora pode acontecer, não. Você está precisando dele agora. Eu fiz tudo errado. Não, a gente tem que vigiar isso. Vamos dar um pulinho lá? É a primeira vez eu vou te dar alguns exemplos aqui de como Deus age com a obediência. O que faz o milagre acontecer é a nossa fé, é a nossa obediência. Glória a Deus, não é uma mágica, não. Pegar uma varinha e pronto, aconteceu. Não. Você tem que crer e obedecer. O milagre acontecer. Glória a Deus. Mostrar para você. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Acharam aí? Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Olha o senhor de cabelo que estava ali. Estava em cima. Já trouxe todas? Depois eu estava conversando com a Natasha, a gente vai lavar aquelas cadeiras para colocar aí. Oi? Está tudo limpinho? Porque a gente vai botar mais cadeira aí embaixo. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Acharam aí, bem? Segunda Reis, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 1. Segunda Reis 5, versículo 1. Está falando assim, Naamã é curado de lepra, não é isso? Ele está falando, vamos lá, gente, vamos prestar atenção aqui direitinho, ó. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, não é isso? Porém, leproso. Vamos dar uma paradinha aqui? A gente vamos lendo e parando para entender. Ele era um homem valoroso. Ele era um capitão do exército. Ele era um homem respeitado, né? Porém, ele era leproso. Gente, o
ter saúde? Ele tinha, ele era um capitão do exército. Mas com uma lepra. Não podia abraçar a mulher, não podia abraçar o filho. E até uma hora que ia ter que sair dali, porque era proibido convívio depois de outras pessoas. Quer dizer, acabou com a vida dele, aquela lepra. É aonde eu falo que às vezes as pessoas são muito. Não sei, as pessoas são muito egoístas, as pessoas às vezes elas não analisam a vida. Né? Às vezes eu fico pensando assim, existem pessoas que não conseguem ser fiel a Deus, devolver a Deus o que é de Deus. Mas só que a vida sem Deus não é nada, gente. É um sopro, nós somos o pó da terra. Hoje nós estamos vivos, amanhã. E se a gente for embora, fica tudo para ele. Esse homem aqui, tanto dinheiro não podia salvar ele, não podia fazer nada por ele. Eu andei num processozinho aí, a Yasmin, que eu tive que levar num lugarzinho que eu estava precisando que ela fosse atendida. E eu estava vendo uma pessoa com um carrão voando, mas, infelizmente, caiu de pedaços. Então, quer dizer, tem gente que perde a salvação por muito pouco. Entendeu? Vai ver que, sei lá, não sei como é que funcionava a vida dele, mas tem gente que perde a salvação por muito pouco. Deixa de devolver a Deus o que é de Deus. Acha que isso não é um pecado. Isso é um mandamento de Deus, gente. Ontem eu estava explicando aqui, estava conversando, pregando, com o pessoal, gente. Existem milhões de igrejas hoje em dia. Entendeu? Às vezes tem pessoas que vão ficar dando meu dinheiro para o pastor, nada. O pastor que pegou isso porque quer dinheiro. Não. Eu dizia onde eu me alimento. É lá no pastor Mota. É lá que Jesus me libertou, então é lá que eu me alimento, é ali que eu ajudo. O meu dízimo. Não é uma ajuda, é uma obrigação de dever meu com Deus. Eu cumpro o mandamento de Deus ali. Mas eu até falei hoje para o pessoal, gente, não precisa a pessoa dizer, mas aqui não. Mas precisa procurar uma igreja que devolver o que é de Deus. Nem que devolva para outra igreja. Eu quero devolver lá no Jesus, devolve no Jesus. Eu quero devolver lá na Bernardina. Então devolve lá na Bernardina. Mas aquilo ali é de Deus, é uma coisa sagrada. Você está entendendo? Tem muita gente que perde bênçãos por causa de bobeira. Isso é espiritual, a pessoa não enxerga isso. Eu pego o meu salário, quando eu recebo lá por mês, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo do Senhor. Não é do pastor, é do Senhor. É 10%. Eu fico com a maioria do meu salário para mim. E no dia do juízo, eu não vou precisar abaixar a cabeça com vergonha porque eu não fiz as coisas certas. Mas eu fico pensando, o dízimo é tão pouquinho, mesmo assim as pessoas não conseguem devolver o que de Deus. Já pensou se ele tivesse pedido 90% do salário, se ele tivesse que viver com 10%? Gente, eu compro gente com áreas, ninguém ia devolver. E 10% das pessoas já faz isso. Então, gente, isso não é para a igreja, não. É a pessoa tomar uma decisão. Pode devolver qualquer igreja que a pessoa quiser, mas que devolva o que é de Deus. Eu não faço questão de devolver o dízimo aqui. Só que eu fico triste quando a pessoa não dizima. Não é por mim, não. Só pode até dizimar em outro lugar, porque eu sei que aquela pessoa está no erro com Deus, ela não enxerga que está no erro, não precisa você falar. Entendeu? Ela acha que isso é exagero com as coisas. Isso não é pecado, não, mano, pelo amor de Deus. Homem e mulher de Deus tem que ensinar a verdade. Foi chamado por Deus para ensinar a verdade. Nossa, eu faço lá um estudo lá para me tornar uma professora de matemática. Agora estou explicando. Aí eu gosto muito do aluno. E é um aluno tão bonzinho, meu amigo da sala de aula. Que gracinha. Aí eu mando ele fazer uma continha lá de quanto é 6 mais 6. Aí
Aí ele bota lá 8. Hã? E aí? Hã? Ai, que gracinha, coitado. Vou nem falar com ele, ele vai ficar triste que ele errou. Hã? Tá certo isso? Eu tenho que fazer o quê? Corrige? Olha, isso aqui está errado. 6 mais 6 é 12. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele corrige aqueles a quem ele ama. Como o pai que corrige o seu filho a quem quer bem. Você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa vem para a igreja, a pessoa pastor, eu quero ser abençoada, não sei o que lá não aconteceu, mas a pessoa não quer se corrigir, não quer se consertar daquilo que está errado. E muitas das vezes não é só você vir na igreja, não. Se está errado, você tem que se consertar. Não é você, é eu ou qualquer pessoa. E a gente tem que estar direitinho diante de Deus para operar um milagre. Eu estou mal diante de Deus, estou fazendo tudo o contrário. Como que Deus vai agir, meu favor? Hã? Aí isso aqui que Deus faz? Deus traz a pessoa para a igreja, ensina a verdade, que é para a pessoa se consertar, se acertar com ele. Se acertou agora, sim, Deus pode ir. Você entendeu? Mas quando a pessoa vai pegar, não é bem assim, não. Pastor está exagerando, né? A pessoa continua naquele erro. Gente, é isso que eu queria que você entendesse. Não é que vai prejudicar o pastor, não vai prejudicar os outros, a igreja, vai prejudicar ela mesma. Enquanto ela está naquilo ali, Deus não pode agir. Aí o negócio vai se estendendo, passa meses, anos e anos. Você está entendendo? É que esse sofrimento não acaba. Hã? Então esse homem aqui, ele era um homem que tinha até uma boa posição, ele era um chefe. Hã? Tinha dinheirinho e tal, mas era leproso. Hã? O que adianta? Só ter dinheiro, ter tudo, mas não ter saúde. Não podia nem aproveitar o que ele tinha. Então ele saiu para tomar um banho na praia com a família, era meio complicado, cheio de lepra. Hã? Então ele está falando aqui, ó. Ele era um herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. Gente, preste atenção. Aqui na minha Bíblia está escrito menina, mas tem muitas Bíblias que dá a tradução para que ela era uma escrava. Levaram aquela menina presa, aquela menina era uma escrava. Levaram ela lá no meio da guerra para servir eles lá. E levaram para a casa deles para ajudar lá. E essa menina, olha o que ela falou, vamos lá. No 3, que disse esta a sua senhora? Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, vamos dar uma paradinha aqui. Embora ele era um chefe, um capitão, tão respeitado, embora ele era um chefe, um capitão, ele não ouviu o conselho de um escravo. Se fosse outro, não ouvia, né? Isso aqui ensina a gente, que a gente tem que ter humildade para aceitar o que Deus fala. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa que é de Deus, que pode te ajudar, é aquela pessoa que tem uma habilidade, os melhores perfumes e contato, você está entendendo tudo errado. Porque o que diz que uma pessoa é de Deus não é os bens materiais que ela tem. É as atitudes dela. Jesus falou que conhecereis as árvores
as águas pelo estudo. Pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa fala. Estão entendendo direitinho? O Pedro e João eram analfabetos, letrados, não tinha nada. Mas eles eram homens de Deus. Ele chegou lá na porta do templo famosa, templo chique, um templo rico, cheio de ouro, cheio de prata lá dentro. Os sacerdotes, tudo com roupa, tudo enfeitado com ouro e prata. Só que aqueles sacerdotes, com aquelas roupas cheias de botão de ouro, ninguém pôde fazer nada para o pobre do aleijadinho lá na porta. A única coisa que eles podiam fazer era dar ouro e prata. E vieram João, Pedro e João, que eram dois homens letrados, eles não tinham estudo. Sem dinheiro puro. E lembra que ele falou, poxa, ouro e prata não tem. Mas que eu tenho, eu levanto e ando em nome de Jesus. Isso não comentou, gente. Sim ou não? Então, às vezes, a pessoa é com alma, a pessoa não é humilde para ouvir aquela pessoa, aquilo nem de Deus deve ser. Aí a pessoa perde a bênção. Irmão. A pessoa julga pela aparência, você tem que ouvir o que o homem e a mulher de Deus está falando. É isso que vai abençoar a sua vida. A Bíblia diz assim, crê no Senhor, seu Deus, estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Você crê no lá que vai acontecer. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ele ouviu o conselho daquela escrava. Olha, o capitão, hein? Mas ele ouviu o que a escravinha lá falou. Então, vamos lá. Aí foi. No finalzinho do 5, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Ele levou uns negócios para lá, entendeu? Vou levar uns presentes lá para o profeta lá. Aí o que aconteceu? Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo chegando a ti esta carta, saiba que te enviei na mão meu servo para que cures da lepra. Só que a menina falou que tinha um profeta lá. Ele devia mandar o homem profeta e mandou para o rei. Aí o que aconteceu? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra. Pelo que devera notar e peço, vede que buscar ocasião contra mim. Ele falou, como é que eu vou curar esse homem? Ele não era profeta, não era nada. O rei, você sabe o que fazer, né? O pessoal está querendo armar para mim. Ele tem que querer matar. Ele está achando que tem que era uma armadilha. Aí o que aconteceu? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei da Síria, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixa-me e saberá que há profeta em Israel. Pode deixar, deixa ele vir, porque ele vai resolver isso. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e o seu carro parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será curada, ficará purificada. Mas o Eliseu não foi lá atender o Naamã, não. Ele mandou um obreiro lá falar com ele. Tem hora que a pessoa fica indignada, né? Pensei que o pastor e a pastora ia fazer isso. Não fez de outro jeito, não tá entendendo? Porque eu acho que ele era assim, ele deve ser um capitão muito conhecido, muito respeitado, alguém que todo mundo puxava a sardinha pro lado dele, ele achou que o profeta também, né? Tinha que botar o tapetinho vermelho, saiu o senhor Naamã. E o profeta não, lá mandou o mensageiro lá falar para ele. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Aí ele
comigo. Certamente ele sairá, possuirá em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã já tinha vindo no meio do caminho, já tinha deduzido como que ele ia ser curado. Não, ele vai sair lá de fora, vai orar por mim, vou botar a mão e tal, na hora ela vai desaparecer. Ele já tinha resolvido que era daquele jeito. Gente, nem sempre é do jeito que a gente quer. Isso que você tem que entender. O normal não seria esse. Se a pessoa está falando, mas não é assim que Deus age. Nem sempre Deus age como a gente acha. Quantos cegos que Jesus colocou a mão na cabeça do cego, o olho falou enxerga, a pessoa enxergou. Mas teve um que ele não fez isso. Ele botou um modinho lá com o cuspo, botou no olho do cego, porque ele não falou diferente. Deus tem as maneiras dele de trabalhar. E a gente precisa saber ser humilde para obedecer. Então, Naamã ele queria ser curado? Queria, mas ele queria do jeito dele. Tem gente que é assim. Pastor, eu quero ser abençoado, eu quero ser curado. Mas a pessoa não tem compromisso com Deus. São vários que não tomam Santa Ceia, não devolve o que é de Deus, não tem igreja certa. A pessoa quer do jeito dela. Ela não entendeu que não é do jeito dela. As coisas com Deus têm que ser certinho. A gente tem que ter compromisso com Deus. Compromisso com Ele. Gente, não, eu vou querer isso. Eu vou devolver a Deus que é de Deus. Eu vou ser uma pessoa de oração. Eu vou parar com o negócio de ódio com o outro, que Jesus já falou que isso aí é pecado. Ele até falou lá no livro de Marcos 11 o seguinte, quando estiveres orando, procura lembrar se tens alguma coisa contra alguém. Alguém te ofendeu? Alguém te tratou mal? Alguém fez alguma coisa com você? É para você fazer o quê? Perdoar quando você estiver orando. Perdoai se tens alguma coisa contra alguém. Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai não pode perdoar. Então, às vezes, não é do nosso jeito. A gente tem que prestar atenção. Fulano lá errou com a gente. Tem que orar. Deus, tira do meu coração, me ajuda a esquecer isso. Eu estou perdoando fulano. Isso é um coração livre. A Bíblia diz assim, veio a procurar os limpos de coração, perdoando. E às vezes a pessoa fica indignada. Pastor, mas eu fico indignada com o que fulano faz. O que o fulano faz. Porque eu acho que aquilo ali não é de Deus. Então você ainda não entendeu que a nossa luta não é carne nem sangue. Que não é o fulano que faz. O diabo está usando o fulano para derrubar você e você não está vendo. Que é o diabo sempre vai usar aquela pessoa para fazer uma coisa bem escandalosa. Uma coisa assim que você fica indignado. Você não gosta dele. Para derrubar você não está entendendo que não é a pessoa. Nós não temos que lutar contra a pessoa. Entendeu? É isso, gente. Eu já passei tanta coisa na minha vida. O diabo, gente, ele sabe como trabalha. Ele entra lá no corpo da pessoa, começa a usar a pessoa para fazer coisa, para mexer dentro de você. Você fica chateado, você fica indignado. É isso, como é que pode falar isso? Não sei o que. Você não está vendo, o diabo está te enganando o tempo todo. Ele está manifestado e ele que usa a boca daquela pessoa para falar com você. Você não está vendo isso. Ele não usou a boca do Gadareno. Ele conversava com Jesus. Tá bom, Jesus. O Senhor vai mandar a gente sair, então manda a gente ir para aqueles pobres. Eles conversavam com Jesus, imagina com a gente. Aí você fica indignado com a pessoa, como é que pode essa pessoa fazer isso? Irmão, será que você não está vendo? O diabo está ali, não é a pessoa? O diabo está enganando a pessoa, já pegou ela, mas vai querer usar ela para pegar você não entende. Já viu aquela pessoa que faz as coisas muito erradas? Você está vendo que aquela pessoa está fazendo não é de Deus? Já viu?
aceita. Sabe o que você tem que fazer? Se afaste e vai orar. Não adianta você falar nada. Se Deus não convencer a pessoa, você não vai conversar. Aquilo é um espírito que está ali. Você pode falar o que for, que você não vai convencer o demônio. Ele vai continuar fazendo. Se ele ver que você se irritou, que você fica chateado, se ele ver que aquilo ali está mexendo com você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai continuar fazendo com você pior. Ele já viu que te incomoda. Ele consegue te incomodar usando aquela pessoa. Então, preste atenção. Tudo conselho de Espírito Santo. A pessoa não ouve, se afasta um pouquinho da praia. E outra coisa, você tem família? Eu também tenho. Estou falando assim. Eu falo só a família que convive com você dentro de casa. Com seus parentes. Seus parentes não convivem com você dentro de casa. Eu tenho muita família, tenho muito parente. Mas deixa eu te explicar uma coisa, gente. Você vive a sua vida, você tem lá a sua casinha. Vive a sua vida, pelo amor de Deus. Você quer viver a vida do parente, problema do parente, você não vai conseguir mudar o parente. Parece que você tem que orar, só isso, entrega pelo amor de Deus. Se está difícil a convivência, porque vocês pensam diferente, cada um do seu quadrado, só isso. Bom dia, boa tarde, como é que você está? Vou lá, tá? Vou fazer com você em casa. Você está entendendo? Tem gente que insiste, tá vendo que não está dando, a pessoa insiste. As trevas e a luz não se dão, você não vai libertar a sua força. Para com isso, você tem que ir para casa orar. Orar vai orando, vai deixando na mão de Deus. Você confia em Deus? Como é que você vai orando e vai deixando na mão de Deus? E tem gente que vive o problema do outro. Então, quando acontece uma coisa, está vivendo o problema dos outros. Se isso fosse resolver o problema do outro, tudo bem, mas pior que não resolve. Só Deus que pode resolver. Estão entendendo isso, não? Então não adianta ficar em cima, não adianta ficar lá. Eu não vou conseguir libertar minha família desse jeito. Eu tenho minha família, tenho meus parentes, tenho meu cantinho. É muito difícil ir na casa de parente, muito difícil. Sou muito preguiçosa de sair de casa, correria, é muito raro. Tá? E o que eu faço? Só que eu oro. Eu sempre oração por eles, estou sempre amarrando o mal, apresentando eles a Deus. Agora, tentar mudar a pessoa, você está perdendo tempo. Isso desmorona a sua fé. E eles continuam todo. A mesma coisa. Eles não mudam, você também não muda, sua vida não vai para frente, a Deus também não vai. Porque você está engasgada olhando para o seu mulher, irmão. Por isso que Jesus ele falou assim: aquele que não deixar pai, mãe, filha, por amor do Rio, é dito. Quando fala dele, você não anda, gente. Deve se orar. Gente, eu preciso pedir a Deus, pelo amor de Deus, para abrir os seus olhos. Entendeu? Você está mentindo que é uma coisa, você tem que indignado. Meu Deus, mas como é que pode, meu Deus, ela está mentindo? Você não entendeu a palavra de Deus. A hora que você entender, você vai entender que aquilo é um demônio que está fazendo aquela pessoa mentir. Então não adianta você falar nada. O que você faz? Se afasta um pouquinho e vai orar. O que você tem que se afastar? Você tem que ter cuidado para você não se contaminar também. O negócio já pegou lá, agora vai querer usar para pegar você também, para contaminar você. Você tem que vigiar. E se pegar você, como é que você vai orar para se libertar os outros se você também cair? Você tem que vigiar para você não cair nessa. E aquilo ali é um espírito. É um espírito. Eu, quando converso com um parente, eu fico só escutando, prestando atenção no que eles estão falando. E quando eu percebo que o parente está lá mentindo, né? Ou falando uma coisa, eu já percebo logo que não é a pessoa. Quem é o pai da mentira? Eu estou falando mentira, mas é um exemplo. De repente, o parente está fazendo outra coisa, não mexe, mas ela traga nos outros. É um exemplo. Eu escuto tudo quieto. Tá bom. Vou embora.
mentira, ou daquele espírito do ódio. Abre os olhos, liberta. Mas assim, ora a Deus e fica bonito, irmão. Não fica socado ali. Porque a pessoa não está andando com Deus. Tudo bem, meu parente, mas não está. A verdade é essa. Tem um espírito agindo ali. A luz e as trevas não se dão. Então, o que eu faço? Eu me afasto um pouquinho do orar. Eu evito de estar andando junto, para não cair naquilo ali, não me contaminar também, senão ele já viu. Você entendeu? Mas nem todo mundo tem essa sabedoria. Só quer falar, fica indignada. O diabo está derrubando você, isso você está vendo. Sim ou não, gente? Gente, a gente está na igreja para aprender a vencer. Toda a vida na igreja não venceu o negócio, tem que aprender. Se não tivesse palavra, não tivesse ensinamento, tudo bem. Você sai daqui, esquerda, capital, você vai debatendo com a pessoa de luz. Você não está entendendo o que Deus está falando. Mas às vezes eu me sinto tão sozinha. Ontem eu estava explicando isso, né? Jesus curou um cego, tirou ele da aldeia. Tirou ele da aldeia e restaurou a visão dele. O que Jesus falou para ele? Não entre mais na aldeia. Sabe o que é a aldeia? A aldeia é um lugar de tumulto, de multidão, muito povo, né? A aldeia é um lugar assim, pequeno, mas povoado. E Jesus falou para ele: vai para a sua casa, não entra na aldeia. Pastor, isso significa isso? Não, é melhor você andar muita galera sozinho, porque tem muita gente errada, querendo errado. Entendeu? A vida é melhor você sozinho, porque tem muita gente que não errada. A pessoa vai te aborrecer, vai falar coisa negativa, sem ele acaba com o sossego do papai, porque você está debatendo também. É isso, gente. Você viu aqui na igreja, eu atendo o pessoal, entendeu? Igual ontem, né? Tinha bastante gente na igreja, eu atendo o pessoal, converso. Mas se você for lá em casa, você vai servir sempre eu sozinho, eu e a menina. Eu e a menina. Assim, por quê? Porque é melhor às vezes eu estar pouca gente do que um montão de gente que fala errado, te ensina errado, murmura, só fala derrota. É melhor você ficar sozinho, sinceridade. Vai pro cantinho, conversa com Deus está te ouvindo, entendeu? E vai vivendo a sua vida. Para de olhar para o ar, para de olhar para o Deus, o que o Pedro está fazendo de errado, o que você fez de errado, irmão, cada um vai responder pela sua obra. No dia do juízo, quando a gente chegar lá, eu vou responder pelo que eu fiz. Não é pelo que meu pai fez, minha avó fez, meu tio fez, minha mãe fez, não. Eu vou ter que responder pelo que eu fiz. Então eu não vou ficar olhando. Porque eu olhar de errado para os outros, eu vou só orar. Só isso. E deixa na mão de Deus. Deus sabe como faz. Ele falou: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega o seu parente ao Senhor e confia. Se Deus não libertar, se Deus não mudar, você não vai conseguir. E às vezes você pensa que você der muito presente, né? Vou pegar meu salário todinho desse mês, vou dar para fulano que vai mudar. Não. Só quem muda é Jesus, gente. A pessoa vai te agradecer. Poxa, obrigada! Olha, você é a melhor pessoa do mundo. Obrigada. Vai gastar o dinheiro todo, daqui a pouco está na mesma situação. Ou até pior do que estava antes. Que isso, pastor? Dinheiro converte alguém, gente? Quem converte é Jesus. Daqui a pouco a pessoa está na situação está pior do que estava. Não adianta eu tomar o lugar de Deus e eu querer fazer o negócio. Não funciona assim. Aí eu estou com um filho lá que não obedece. Aí eu não, mas só agradar bastante ele, comprar tudo que ele gosta, levar para passear. Vou dar esse aqui de presente aí para você que ele querer. Nada disso vai mudar. Vai me agradecer, tudo, vai usar aquilo ali, vou continuar fazendo a mesma coisa, porque aquilo é um espírito, só Jesus que tira do poder.
assim, vergonha não sai assim. Tem que buscar Deus, orar, prender aquele mal, fazer peça de roupa. Ó, tem pessoas aí que estão participando dessa campanha de sexta-feira pela família. E a família está se convertendo. Os parentes já estão começando a vir. É assim que funciona. Tem que fazer desse jeito. Não adianta você tentar. Entendeu? Não, vou fazer assim, assim, assim. Vai dar certo. Irmão, se Jesus não fizer, se Deus não guardar a cidade, em nome de Jesus, eu te quero. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, vamos lá. Ele disse assim, ó. Ele queria ser curado, mas do jeito dele. É isso? Aí ele diz, restaurará o leproso, lá no 12. Não são porventura Baná e Fabá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar purificado? E voltou-se foi com indignação. Ele queria ser curado, mas ele não queria aceitar as normas. Ele queria escolher até o rio. Pelo amor de Deus, lá tem um rio assim, assim. Lá naquele ali, mandou pegar o rio, bota? Não. Vou piorar mais ainda, vou pegar uma infecção. Você está entendendo? Ele não queria do jeito dele. Ele achava que o milagre é a vida. Ele que tinha que escolher como seria o milagre. Não é assim, gente. O milagre ele vem com a obediência. Não isso no seu coração. O milagre acontece quando você ouve e obedece. Ele foi lá com o profeta. O profeta mandou o obreiro falar com ele. Ele foi curado lá na porta do profeta? Aqui não, ele continuava leproso. Ele continuava leproso. Ele ia para casa, o que ia acontecer? Se ele tomasse a decisão de não mergulhar naquele rio, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer todo. Porque Deus não ia fazer mais nada, que Deus já falou para ele o que ele tinha que fazer. Às vezes é igual a gente, você vem para a igreja, Deus já falou para você o que era para você fazer. Se você passar 10 anos, não é bem assim igual o pastor falou, não. 10 anos você vai perder com Deus, porque Deus já falou o que era para você fazer. Estão entendendo? Sim ou não? Não é só você vir na igreja. Você vem na igreja, Deus vai falar para você o que você tem que fazer. E o seu milagre, naquela hora que você crê, naquela hora que você faz aquilo. Entendeu? Mas eu acho que isso é bobeira, eu não vou fazer isso não. Ele ia morrer depois, gente. Não estava mais dependendo de Deus, agora dependia de quem? Dele. Era uma decisão dele, obedecer ou não. Mas se ele obedecesse, era melhor para quem? Para ele. O profeta não estava leproso. O pessoal lá não estava leproso. Quem estava leproso era ele. Ele estava precisando de ajuda. Então ele disse assim, e foi sua indignação. Então chegaram-se a ele, seus servos, os obreiros, e lhe falaram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer, te lava e ficará purificada, tipo de uma coisa tão fácil. Seria ali mergulhar 7 vezes. Ele não pediu você para dar uma sacola de dinheiro, ele não pediu você para comprar um apartamento para ele, foi tão fácil ele mergulhar. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Então desceu e mergulhou no Jordão. Mergulhou lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, nada. 5 vezes, 6 vezes, nada. Quando ele mergulhou a 7ª vez, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ele ficou purificado. Gente, preste atenção. Quando o milagre aconteceu,
obedeceu. Quando ele obedeceu, gente, tinha que ser 7 vezes conforme o homem de Deus falou. Amém? Então a bênção vem com a obediência. Entendeu? Às vezes você vem na igreja e o pastor está falando, perdoa. Gente, vamos ter mais compromisso com Deus. Participar dos cultos direitinho, principalmente os cultos de domingo, né? Que é o primeiro dia da semana. Vamos pegar aquele compromisso com Deus, fazer as coisas direitinho. A pessoa não obedece. Aí não é a vida do pastor, mas é a vida da pessoa que falou. Agora, quando a pessoa põe em prática, ele obedeceu. Ele só foi curado daquela lepra quando ele deu 7 mergulhos conforme a palavra do homem de Deus. Gente, não é difícil você entender, não. A bênção vem com a obediência. Você começa a obedecer a Deus, as coisas começam a acontecer. Glória a Deus. E a carne dele foi purificada. Mas quando que foi? Quando ele deu os 7 mergulhos. A bênção vem quando você põe em prática o que Deus está falando. E outra coisa, ele foi no rio certo. Se ele fosse no rio, ele não ia ficar purificado. Ele deu 7 mergulhos, se ele der 5, 4, ele não ia ficar purificado, porque aqui está dizendo bem claro que ficou quando ele deu 7 mergulhos. Você está entendendo? E foi do jeito que Deus orientou ele. O milagre aconteceu na vida dele. Se ele fizesse diferente, não teria acontecido. E outra coisa, não foi o rio que curou ele. Foi a obediência. Senão os leprosos iam pular naquele rio lá, os 3, 4 anos. Não era assim. Foi só ele que foi curado ali. Ou você vai dizer que nessa história não se espalhou. Essa história deve ter se espalhado. Os leprosos, se fosse lá pular, lá, tadinho, não tinha leproso. Ele não era o rio que estava curando. O que estava curando era a obediência. Entendeu? Vamos ver agora para a gente encerrar outro caso aqui rapidinho, tá? Lá acho que está no livro de Mateus. Deixa eu ver se está no livro. Hello, Moto. Deus. Gente, presta bem atenção nisso aí. Lá no livro de João, 9, deixa eu ver se é esse aqui. João, capítulo 9. Deus abençoe, pessoal, aí no Face, tá? Antônia, Deus abençoe, Antônia. Deus abençoe você e sua família, tá? Antônia de Maria. E João Vitor, Deus abençoe, João. Acharam aí, gente? João 9. Olha o que está escrito aí, vamos encerrar, tá? A cura de um cego de nascença, é isso, gente? Passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus, não, gente, vamos não para aqui. Vamos pular essa parte aqui, vamos pegar no 6, tá? Onde Jesus curou o cego. E o que ele fez? Ele virou o cego. Ele disse: vai e lava-te em Siloé. Vamos dar uma paradinha aqui? O homem foi lá para ser curado, para voltar a enxergar. O que Jesus fez? Fez um rodinho de lã e passou nas vistas dele. Ele falou com Jesus, pensou com Jesus, mas Jesus não curou ele ali. Não botou a mão na cabeça dele. Não, você
Seus olhos vão abrir agora. Não. Jesus fez o Odin, passou nas listas e falou assim: agora você vai fazer o seguinte: você vai lá no tanque de Siloé. Você vai lavar suas listas lá. Deus, Jesus já fez a parte. Olha o que ele fez, ó. E disse: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi-se. Gente, ele podia ter chegado no meio do caminho, a tanque de Siloé é muito longe, eu nem enxergo direito. Eu falei: me leva uma bica ali mesmo, que eu vou lavar isso aí. Não, vou lavar lá em casa. Lavar lá no tanque de Siloé. Muito, gente, que a pessoa que a gente quer mudar o que Deus fala. O negócio é esse. Ou ele podia falar: não vou lavar hoje não, semana que vem eu lavo. Ele ia ficar mais de uma semana cego. Ou então ele podia ser um homem doido, não vou lavar nada não, já passou tudo escuro no meu olho. Ele ia ficar cego todo mundo. Porque ele voltou vendo. Gente, o que eu queria que você entendesse é o seguinte: os olhos desse homem se abriram no momento que ele lavou os olhos onde Deus mandou, onde Jesus mandou. O Naamã foi curado na hora que ele mergulhou as 7 vezes, como Deus mandou. O seu milagre acontece quando você vem para a igreja, quando você sai daqui e coloca em prática o que Deus falou. É isso que eu queria que você entendesse. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Não adianta a gente ir na igreja, a gente sentou lá, Jesus falou, mas você continua fazendo tudo errado. Aí não adianta. Você tem que sair daqui e determinar, não, vou fazer o que Deus está falando. Certo? Sem contestar Deus, gente. Tem gente que debate, eu dá mais não sei o quê, mas não é assim, dá amando nada, poxa, mas tem um pouquinho melhor não sei o quê, entendeu? Dá um querido de Deus. Isso atrapalha, a gente tem que fazer do jeito que Deus está falando para o negócio acontecer. Glória a Deus, no ato da sua obediência, o negócio acontece. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar pelo nome de Jesus. Amém? Tem que parar, olha só, presta atenção. Lá ele mandou lavar o Siloé. Aqui, sabe o que o Espírito Santo está falando para você hoje? Para de falar negativo e pensar negativo. Não vai dar, não vou conseguir. Tem gente que pensa até eu vou morrer aqui dentro de casa. É sério, a pessoa falar. Do nada a pessoa deita, assim, uma hora eu vou deitar, não vou levantar mais. É só pensamento negativo. Essa minha perna está doendo. O Senhor é que me sustenta. Jesus já me deu saúde, eu tenho vida. Tem pessoa que só pensa negativo, gente. Não vai dar, não vou conseguir, eu estou mal, eu sou ruim, eu sou pecadora, eu sou lá não sei o que, eu sou lixo. Não tem que parar com isso. Isso não é de Deus, não. Sério. Você é o melhor que Deus fez, irmão. Mas, pastora, quando eu erro, mas mesmo quando você é uma criatura de céu, um filho, uma filha de Deus. Ou seus filhos não erram com você. Os filhos erram, a gente faz o quê? Joga fora? Isso não presta mais, não. Tchau. Tem mais filho, é assim que se faz? Não, meu irmão, você perdoa. Legal, você fica chateado na hora, pode até vontade de dar uns tapas, mas daqui a pouco você está ali de novo, acolhendo, porque é filho, não é isso? Então, não, tem que parar de pensar negativo. Tem que crer. Jesus falou: tudo é possível que crer. Não, Deus vai operar na minha vida, eu vou conseguir. Esse gigante não é mais do que Deus. Sim ou não? É isso. Porque o diabo tenta te amedrontar, tenta botar na tua cabeça que aquilo ali é muito difícil, você não vai conseguir vencer aquilo ali. Não adianta, você já tentou proteger, está ali anos, você não vai conseguir, mas você tem que pensar diferente. Eu vou conseguir. O coxo já tinha mais de 40 anos que ele era coxo. E ele não voltou a andar? No seu caso, tem mais de 40 anos? E mesmo se tivesse, não, dele tinha, ele deu, aconteceu. Você tem que botar na sua cabeça que você vai vencer isso. O diabo consegue amedrontar você, botar dúvida, botar não sei o que, você não consegue acreditar e o negócio dá muito. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai,
Nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer por este conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu vim pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha operar um milagre impossível na vida dessa pessoa. Mesmo que pareça que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não vai dar. Pai, mas o Senhor disse que impossível para o homem é possível para o Senhor. Que o Senhor venha realizar na vida dessa pessoa aquilo que ela não consegue sozinha. Aliás, Pai, ela está aqui porque precisa de um milagre, precisa de uma mudança, precisa de uma transformação que essa pessoa entende que só o Senhor que pode fazer. Como lá foi o caso de Naamã, que não tinha cura desse delírio daquela lepra. Só o Senhor podia fazer um milagre na vida dele e o Senhor fez. E tem pessoas que já estão há muitos anos tentando se livrar de uma dívida, tentando se livrar de uma doença, tentando se livrar daqueles espíritos que atacam lá a família, Pai, tentando se livrar de uma depressão. E eu, em nome de Jesus, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor venha livrar essa pessoa como o Senhor livrou na mão, Pai. E que o Senhor possa restaurar a vida dessa pessoa como o Senhor restaurou a vida dele. O Senhor possa restaurar o casamento, restaurar a família, restaurar a saúde, restaurar o sonho dessa pessoa, Pai. Restaurar a fé dessa pessoa, que às vezes tem coisa que a pessoa nem está conseguindo mais crer. Ela já tentou tanto e não conseguiu, que ela não está conseguindo mais crer. Mas, Pai, ajuda essa pessoa a crer. Manifeste o teu poder, a tua justiça na vida dessa pessoa. Oh, Deus, visita agora a casa, a família dessa pessoa. Oh, Deus, como o Senhor acabou com aquele sofrimento lá de Naamã, que ele ficou livre. O Senhor vem acabar com o sofrimento na vida, na família, na saúde de cada pessoa, em nome de Jesus. E eu paraliso toda a ação do mal. E eu exijo que saia com todos os seus sintomas, saia da saúde dessa pessoa, saia do casamento, saia da prosperidade, saia lá da fonte de renda dessa pessoa, saia dos parentes, vai embora em nome de Jesus. Leve o seu mal, a sua depressão, a sua enfermidade, tudo que é seu. Vai embora agora, sai e não volta mais em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou declarando essas pessoas curadas, libertas, livres para a glória do seu nome. Eu peço o Senhor, Deus, eu consagro, Senhor, esse livro que está no seu altar, com o seu sangue, e peço todo o coração que for mergulhado, agradeça conforme essa pessoa está orando, está te pedindo, ó Pai, que o Senhor venha operar um milagre na vida delas, em nome de Jesus, e que o Senhor receba também aqui os dízimos, as ofertas, que o Senhor entregue no seu altar, e eu peço, o Senhor, lembra da sua promessa, quando o Senhor disse que eu honrarei, honra essas pessoas, ó Pai, o Senhor não deixe faltar nada, que o Senhor prospere todas as áreas da vida da pessoa, no casamento, na saúde, pela prosperidade, em todas as áreas da vida dessa pessoa. E tudo isso, Pai, nós oramos o Senhor e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Desejem um bom dia. Suas irmãzinhas, eu vou estar aqui na frente, se quiser falar comigo, vem aqui. Deus abençoe o pessoal do Felicitar, Deus abençoe o João Vitor, Antônio, Maria, Deus abençoe todo o pessoal aí, e até mais tarde, se Jesus permitir, em nome de Jesus. Graças